dia a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui. Mais um domingo, no Fraternidade São Francisco. Peço que a espiritualidade esteja conosco para nos auxiliar nessa preleção. E eu vou convidar vocês agora, nesse momento, já estão com os olhos fechados, eu vou fazer uma prece. Senhor, fazendo instrumento de Tua paz, e onde houver o ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver o erro, que eu leve a verdade, onde houver o desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a luz, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido e amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Essa prece é a prece que está aqui, que dá o nome a essa casa também. E por que eu escolhi dar início a essa prece? Porque o tema que eu escolhi para falar com vocês hoje é sobre o amor. O amor é um tema bastante abrangente, bastante longo. Poderíamos discutir aqui as várias facetas, os vários atributos desta palavra amor. E essa prece, ela começa, se a gente notar, ela fala: onde houver o ódio, que eu leve o amor. Então, quando a gente pede para que Deus faça de nós instrumento da paz dele, a primeira orientação que ele nos dá é sobre o amor. E o final também, quando ele fala que eu procure fazer com maior intensidade, ele também coloca, que eu mais ame do que seja amado. Então, acho que a ideia é a gente explorar de várias maneiras esse amor, que Jesus nos trouxe, de que maneiras que a gente vive esse amor, de que maneira que a gente pode desenvolver esse amor. E o fato também de eu ter escolhido esse tema é engraçado. Na verdade, quando a gente está aqui na frente, a preleção é muito mais para nós do que para quem está ouvindo. E essa semana eu tive uma discussão com um colega de trabalho, e fugiu um pouco do normal. Até comentei com a minha esposa depois que vem aquilo que a gente chama de arrependimento ou culpa, Aí eu falei, puxa, mas por que eu estourei desse jeito, numa situação ali trivial do trabalho do dia a dia? Então aí eu falei, deixa eu ver como que seria essa situação na luz daquilo que a gente chama amor. Então eu trouxe alguns materiais aqui que vão nos ajudar. Primeira reflexão que eu estou trazendo: qual que é o significado da palavra amor na nossa língua portuguesa, O que representa, qual que é a abrangência dessa palavra? Eu fui no tradicional dicionário Aurélio e ele fala que o amor é definido fundamentalmente como um sentimento, dedicação absoluta, de afeição, de amizade, de simpatia, que dispõe alguém a desejar o bem de outra pessoa ou coisa. Então, de uma pessoa ou uma coisa. Então, significa que o amor pode ser por um animal? Obviamente, Pode ser por uma planta? Sim. Pode ser por um objeto? Sim. Então, esse é um sentimento, E ele pode ser exercido. E na Bíblia, onde que a gente encontrou essa questão do amor? Então, Jesus diz, quando questionado por um doutor da lei, numa certa situação, qual seria o maior mandamento? Então, naquela época, foi uma pergunta até provocativa para o mestre, Mas ele, com toda a sua sabedoria, ele explicou. Então, aqui, de maneira resumida, amar a Deus sobre todas as coisas e o vosso semelhante como a si mesmo. Quer dizer, o que, resumindo toda a lei, que é combatendo, não combatendo, mas aperfeiçoando o que na lei judaica é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Aqui Jesus traz amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu semelhante como a si mesmo. Por isso que hoje muito se fala do amor próprio, porque se a gente quer amar alguém como a gente se ama, se eu não me amo, eu não vou conseguir dedicar esse amor a outra pessoa. Então é importante também que eu
para que eu possa me amar, que eu conheça as minhas limitações, os meus defeitos, os meus desejos, que eu saiba lidar com toda essa emoção, para que aí sim eu consiga exercitar aquilo que eu estou exercitando em mim, no meu semelhante. Porque se eu não tenho paciência comigo, se eu me julgo uma pessoa incapaz, imperfeita, cheia de defeitos, cheia de medo, como que eu vou julgar o outro? Com esses mesmos sentimentos, com esses mesmos valores. Então é importante que a gente exercite também esse sentimento em nós. E agora, indo para a doutrina kardecista. O que diz Allan Kardec na sua literatura sobre o amor? Então, eu peguei aqui algumas questões do Livro dos Espíritos. Eu não foquei em toda a literatura, porque é muito intenso, né? É muito densa, é bastante coisa. Mas para focar aqui no nosso tema, no Livro dos Espíritos, ali na Lei de Justiça, Amor e Caridade, tem uma das questões, que é a 886, que ele diz assim, ó. Kardec pergunta para os espíritos sobre o verdadeiro sentimento da palavra caridade, que no espiritismo está profundamente ligada ao amor. A resposta famosa do espírito é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão às ofensas. Né? Então aqui também a gente vai explorar um pouquinho mais nessa minha preleção o que é caridade. Caridade e amor são as mesmas coisas? Então eu vou trazer aqui um conteúdo para vocês que depois cada um pode refletir e tirar a própria conclusão. Tem outras questões, eu não vou falar o número aqui porque não é o que vai agregar para nós, mas fala sobre o ensinamento de Jesus, que amar uns aos outros, discute o amor ao próximo e a dificuldade humana em praticá-la plenamente. Então, de fato, não já dando spoiler aqui do final, mas eu acho que talvez nesse mundo aqui, nessa vida, a gente não consiga ainda praticar o amor na sua plenitude, como é o amor que Jesus nos coloca, né? Eu sempre faço uma analogia, o que seria hoje mais próximo daquilo que eu imagino, porque talvez a gente nem tenha conhecimento da dimensão que seja o amor na sua plenitude, aí já é uma opinião muito pessoal, eu entendo que é o amor de uma mãe pelo filho, né? Então acho que isso hoje é o que mais nobre, mais se aproxima aquilo que quando Jesus fala, amai-vos uns aos outros, ou amar o seu semelhante como a si mesmo. Outra coisa que traz aqui também trata-se da prática da caridade como expressão do amor verdadeiro. O amor é representado como uma lei moral universal, necessária para a evolução espiritual. Então a gente vai falar um pouquinho aqui também da moral. O que seria a moral, né? Então a gente até hoje aqui no estudo que a gente fez pela manhã, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? A moral são leis que se baseiam numa cultura, num determinado país, que regulamentam uma forma de conduta entre as pessoas. E por que existe essa lei, né, essa forma de conduta? Porque ainda nós não vivenciamos o amor pleno. Porque quando a gente ama, se a gente amasse em plenitude, não seria necessário, e talvez um dia não seja mais necessário, as leis morais, né? Depois a gente vai pegar aqui até alguns exemplos, né? Por café da manhã, domingo, estamos ali dividindo um bolo, então a mãe corta ali o bolo pela quantidade, um pedaço para cada um. Antes de ela terminar de cortar o último pedaço, ou de ser o último pedaço, o primeiro filho já terminou, né? E aí ele fala, pô, queria mais, mãe. Aí ou a mãe, geralmente a mãe, depois o pai, oferece o pedaço dela. Isso é uma caridade ou isso é amor? Na opinião de vocês. O que vocês acham? Amor, né? Caridade seria se estamos ali entre famílias, tem cunhado na mesa, aí o cunhado é o primeiro que termina. Aí ele pede, pô, queria mais um pedaço. Aí você dá esse pedaço seu para o seu cunhado. Isso é amor ou é caridade? É caridade. É necessidade. Então, isso é a diferença, né? Então, hoje nós somos impulsionados, se a gente olhar no Livro dos Espíritos, ele fala na caridade, talvez Allan Kardec tendo com precisão qual o estado que nós estamos, ele já fala na caridade. Se a gente não consegue amar em plenitude,
pelo menos, seja caridoso, seja benevolente, né? Porque para um pai, para uma mãe, dependendo do amor que a gente tem, esses sentimentos eles são desnecessários, né? Estou lá de novo, eu no café da manhã, família reunida, filho de 6 meses, o pai ali ao final de semana tentando criar uma relação de intimidade com o filho, que só vê de final de semana. Aí o pai todo pimpão, pega o chocalhinho, entrega na mão do bebê. O bebê pega o chocalho, olha e mete na cara do pai. O que o pai faz? Ele pega o brinquedo do chão e tenta de novo. Isso é amor ou é perdão? É amor. Esse pai precisa perdoar esse filho? Não. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele tem essa consciência. Então, é mais um exemplo aí do que a gente está falando sobre as leis morais, que é bem explorada por Allan Kardec, e aquilo que que Jesus nos ensinou. Então, tem um exemplo, teve acho que uma palestra aqui do Tadeu, ele trouxe essa questão também, foi bastante interessante, porque às vezes no intuito de responder rápido a gente se confunde um pouco na resposta, né? O que o Tadeu trouxe foi que Jesus ali no momento da crucificação, ali com seus algozes, Jesus perdoou os seus algozes ou não? O que vocês acham? Jesus perdoou? Não. Jesus não perdoou. Jesus não foi ofendido. E ainda ele disse, Pai, perdoai-los, pois eles não sabem o que fazem. Jesus tinha esse amor já. Por o fato dele ter esse amor, ele entendia a limitação, a restrição dos outros. Então ele deixava de ser necessário o perdão. É o caso, a situação que eu mencionei de um bebê recém-nascido que acaba, por um gesto, agredindo um pai ou uma mãe. O pai e a mãe não precisa perdoar esse bebê. Ele é inocente. Então, acho que é como a maneira como Jesus nos olha hoje. São crianças ainda. Né? Então, ele tem consciência dessa limitação nossa. Não significa que a gente deve toda vez achar que o amor vai perdoar, porque, de novo, ele não existe na plenitude. Então, recapitulando, nós falamos o que é o amor nas escrituras sagradas, falamos do que é o amor no kardecismo, falamos o que é a moral, e eu queria trazer também para vocês, que ajuda um pouco nessa reflexão, sobre outros tipos de amores. Né? Então, nós vamos trazer um pouco da filosofia grega. Né? Os gregos, que começaram até antes do cristianismo, né? O próprio Kardec, eu acho que agora no Livro dos Espíritos, ele coloca que Sócrates foi o precursor de Cristo. Né? Então, nós estamos falando aí dessa filosofia grega, mais ou menos no século 600 anos antes de Cristo. Então, antes de Cristo chegar, né, já tinha os gregos, já começando com esse pensamento para tentar entender o que era o amor. E ali me consta na literatura que os gregos tinham 9 tipos de amores. Nós não vamos explorar os 9 aqui. Nós vamos falar de 3. E vamos entender depois por que nós estamos falando desses 3. Né? Então, isso começou lá atrás, na filosofia. E aí, Platão, como discípulo de Sócrates, ele trouxe o amor que a gente chama de eros, que hoje está muito conectado com a palavra do erotismo. Então, o que é o amor de eros? O amor de desejo, do ter. Né? Eu desejo, então eu amo aquilo que eu desejo. Ele tem um ponto fraco, e não estou eu aqui quem me dera questionar Sócrates e Platão, mas o que acontece é o seguinte, a questão do desejo, o amor do desejo, ele desaparece na conquista. Ou seja, eu amo o que eu desejo. Quando eu tenho, eu deixo de amar. O que é positivo nesse amor? Que nós temos que ter o desejo. Porque o desejo não é só o desejo carnal por uma outra pessoa, mas é o desejo de ter um carro, uma casa, de estudar, de progredir, de crescer, de melhorar, de aprender.
Então esse desejo ele é interessante. E esse desejo desaparece quando a gente obtém esse conhecimento? Provavelmente sim. Eu estou estudando, aprendi, eu deixo de desejar o que eu aprendi. Eu vou buscar outra coisa. Então temos aqui o primeiro amor que a gente vai trazer para discutir, que é o amor da paixão e do desejo. É o amor eros. Aí nós vamos trazer o amor de Aristóteles, que não conheceu Sócrates, mas foi discípulo de Platão, que ele chama de filia. Esse amor ele fala sobre a amizade, a alegria, o companheirismo, a proximidade, o ter. Então, o primeiro fala de amor pelo que eu não tenho. E o segundo fala de amar aquilo que eu tenho. Então, eu não tenho tudo que eu desejo, mas eu amo tudo que eu tenho. Né? Então, essa é uma outra visão de amor, que aí um outro filósofo traz, né? que, é, que é focado na amizade, na convivência, de a gente valorizar aquilo que a gente tem. Então, qual dos dois são mais importantes? Acho que é um balanço, né? Acho que um pouquinho de cada é bom. Você tem que ter o desejo pelas coisas que você não tem, você tem que buscar. E aquilo que, por outro lado, também você tem que valorizar aquilo que você tem. Porque às vezes parece que a grama do vizinho é mais verde, né? Parece que essa busca frenética que a gente tem pelo ter acaba ofuscando a nossa visão e a gente deixa de vivenciar aquilo que a gente tem. As pessoas que estão do nosso lado, a família, os amigos. Né? Então aqui Aristóteles, talvez avaliando aquilo que o mestre dele colocou, talvez tenha pensado, puxa, muito legal esse negócio do desejo, da busca. Poxa, mas será que não falta aqui também a gente destacar e valorizar aquilo que a gente tem? Né? Porque a gente sempre está buscando algo mais, mas também vamos contemplar aquilo que está à nossa disposição. E aí vem o último, né? E aqui eu não vou trazer um outro personagem que não era grego, e tampouco era dessa época, é mais contemporâneo a eles, e é Jesus, né? Então Jesus traz o que a gente chama de amor ágape. E a palavra ágape era a palavra já que lá nos pré-socráticos definia esse sentimento de amor. Então, a gente vê que a definição de amor é muito complexa. Então, o que o amor é? O desejo, o amor é contemplar o que a gente tem, o amor é de a gente querer cuidar do corpo, é querer cuidar de um ente querido, querer cuidar de uma planta. Ele é muito amplo, né? Mas o amor de Jesus é o amor da doação, é o amor incondicional. Então, o único exemplo que eu consigo trazer nessa vida terrena aqui, o mais próximo, é esse que eu comentei, o amor materno. Não vou dizer nem paterno, né? E aí os pais que me perguntam, eu me coloco também nessa posição, mas a gente vê que tem algumas situações que você fala, meu, isso aqui é para mãe. Aqui o meu limite já deu, porque preciso do amor incondicional. Que esse amor que, por exemplo, do bolo, ele é simbólico, mas no dia a dia a gente vê isso, né? Uma mãe, e aí eu vou incluir o pai, daria vida por um filho? Eu diria que 99% diria que sim. Né? Você tem uma cirurgia, seu filho tem uma doença e por algum motivo ele precisa de um componente, de uma parte do seu corpo que só você pode doar. E o médico é bem claro. Ele fala, olha, nós vamos fazer a cirurgia, mas as suas chances são bem poucas. Talvez eu vou tirar isso aqui, ó, vou colocar aqui no seu filho ou na sua filha. A probabilidade de sucesso dessa transplante, dessa transfusão, é muito grande para o seu filho, mas para você tem alguns riscos. Você toparia? Bom, já sabemos a resposta. Então, esse é aquilo que a gente fala aqui, seria um bom exemplo para o amor de Jesus, o amor ágape. Aquele amor que não quer nada em troca. Né? Tem uma outra maneira também que eu achei bastante resumida, mas simples, de entender o amor, né, para facilitar o nosso dia a dia. Então, o que eu tenho que fazer? Vai, beleza, então tem o eros, tem o filia, tem o ágape. Tá, na prática, o que eu tenho que fazer no meu dia a dia? Eu tenho que procurar compreender. Eu estou dizendo procurar, porque falar compreender é muito amplo, né? Compreender, eu estava discutindo hoje algumas situações aqui, né, Chile, de desafetos, né, que a gente vive no cotidiano.
como esse incidente que eu tive com um colega de trabalho. Então, como que é o compreender? Tem que procurar, tem que tentar entender o que que motivou aquela situação, o que que motivou aquela atitude, né? Doar-se, né? E aqui eu trago tempo, material e afetivo. Porque hoje, doar tempo é uma coisa nobre, né? Às vezes alguém te fala assim, poxa vida, mas você voltou de viagem, você não me trouxe nada. Pô, eu estou aqui, eu estou dando o meu tempo para você, que hoje para mim é uma coisa escassa. Então, o fato de você ter hoje o tempo de uma pessoa que possa te ouvir, não que queira debater trazendo mazelas maiores que a sua, né? Porque isso também é um ponto. Isso está no primeiro aqui, que é compreender. Às vezes você quer discutir com uma pessoa, precisa desabafar, você vai conversar com alguém e fala assim, nossa, eu acordei mal, eu estou com uma tosse. O outro fala, eu estou com câncer. Pô, meu. Quer dizer, o fato de eu querer desabafar para você, que, poxa, eu não estou legal, você vem trazer um problema maior que o meu. Então o que você quer? Você quer disputar comigo, quem está numa situação pior? Então essa é a questão de doar, né? Doar o meu tempo, doar a minha compreensão, de ouvir. A dificuldade que a gente tem de ouvir hoje, né? A gente é estimulado a todo momento a colocar aquilo que nós pensamos. É muito importante que as pessoas saibam o que a gente pensa, o que a gente acha correto, mas estamos dispostos também a ouvir o que os outros acham correto, o que as pessoas pensam, e muitas vezes o que pensam da gente, né? Olha que compreensão ao perguntar, ter a liberdade de permitir que uma pessoa também fale para você o que, que ela acha de você. Né? Isso é uma forma de amor, né? E o último aqui é respeitar, que eu já emendo com esse. O fato de você falar uma expectativa ou alguma coisa que incomoda na outra pessoa em você é uma forma de compreensão, é uma forma de respeito. Porque é melhor falar com as pessoas do que falar das pessoas. O que geralmente a gente faz? A gente fala das pessoas, mas a gente não fala com as pessoas. E por que a gente não exercita falar com as pessoas? Porque às vezes pode faltar a compreensão, pode faltar o respeito. Então tudo isso está dentro daquilo que a gente falou das leis morais, que são formas de conduta para que a gente possa ter um convívio em paz. Pela ausência do amor, a gente imita, né? Como se fosse o amor fake. Isso eu não li em lugar nenhum, não, tá? Isso veio na minha cabeça. Mas é uma imitação. É uma forma de convívio. Porque quando eu tenho o amor ágape de Jesus, que um dia chegaremos lá, né? Tudo isso vai ser desnecessário. Então aqui eu coloquei um pouco o que é o amor cristão, o amor que o kardecismo, também cristão, faz a conexão, né? O amor na visão dos filósofos, principalmente os pré-socráticos. E aí, embora eu comentei um pouco do meu entendimento do que é o amor e trouxe alguns exemplos para vocês, pesquisando também, e aí não foi nem bem uma pesquisa, porque é uma coisa que eu já tinha me identificado. Uma parte bíblica de de uma pessoa que nem viveu com Cristo, né? Mas foi, na minha visão, aquele que mais entendeu e difundiu a palavra de Cristo, que na minha visão é Paulo, né? Que teve os dois lados ali, e Paulo, para mim, ele traz, acho que é 1 Coríntios 13, ele traz o que é o amor, né? Tem até uma canção, para quem lembra, os mais antigos aí, Monte Castelo, Legião Urbana, né? E eu passei um bom tempo sem... Eu conhecia a música, mas não conhecia a Bíblia, que estava na Bíblia. Então eu achava muito bonito aquilo que ele trazia, né? E aí ficou claro, né? Não que o Renato Russo não tivesse a sensibilidade, mas a fonte que ele bebeu, né? Ali é perfeito. Então hoje, para mim, quando eu leio aquilo, e também demorou muitos anos, tá? Não preciso falar a minha idade aqui, mas já passaram assim, bastante anos, mas foi muito recente que eu consegui entender. Por isso que eu falo, tem muito tema, tem muita coisa que a gente tem que estar constantemente
pesquisando, avaliando, porque dependendo do nível de maturidade que a gente está, no momento de vida que a gente está, o entendimento que a gente tem das coisas traz uma visão diferente. Então a gente pode falar de amor na palestra da semana que vem, quem for trazer? Pode. Poderíamos falar toda a palestra, todo o debate só sobre o amor? Poderia. E ainda não seria o suficiente para que a gente tivesse um entendimento pleno do que é isso. Porque nós não conhecemos, nós ainda estamos num processo de descoberta. Por isso que seria correto. Então, eu trouxe aqui essa... Eu vou pedir um pouquinho da atenção de vocês para eu fazer a leitura. Ele é de 1 a 13, mas eu vou começar já no 4, onde ele diz assim, ó. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberba, não se porta com indecência, não busca os interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos o espelho e em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerás como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Entre três, o amor é o que mais importa. Então, sugestão, acho que é interessante porque eu já fiz isso e me trouxe bastante aprendizado. Leia de novo. Cada vez que a gente lê isso aqui, a gente tem uma interpretação. Então, ele deixa claro, o que existe hoje é para a nossa capacidade. Quando ele fala que a gente vê enigma, né? Que um dia veremos face a face, significa que ainda nos será revelado o que é o verdadeiro amor. Não estamos preparados. Vamos ficar com o exemplo do bolo, né? Da cirurgia, do transplante da mãe, como aquilo, a maior forma de amor que a gente possa entender hoje, ou que alguns de nós já teve a oportunidade de sentir. Mas é muito mais, né? Mas acho que por hora vale essa reflexão de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha causado em vocês alguma reflexão e que vocês possam sair hoje daqui um pouquinho melhor do que como chegaram. Muito obrigado, um bom domingo para vocês aí. Alguém quer fazer uma prece para fechar, de fechamento? Se não, faço. Quer fazer? Sheila, quer fazer? Não? Então eu vou fazer. Então vamos novamente fechando os nossos olhos, buscando não somente a face, mas principalmente a presença do Mestre aqui entre nós, como se ele tivesse sentado aqui entre nós, feliz por termos falado em seu nome. Vamos agradecendo essa casa, a espiritualidade amiga, que já há algum tempo atrás, preparando todo esse ambiente. Sabemos que nenhum de nós aqui se torna santo por passar por essa porta, mas sabemos que aqui dentro baixamos nossas defesas e buscamos por um conhecimento maior. E assim pedimos a Deus que permita que esse conhecimento entre não somente em nossos ouvidos, mas principalmente em nossos corações. E que nos dias que se seguirão, tenhamos a capacidade de compreender, doar-se e respeitar. E assim tornar o convívio entre nós mais simples, mais leve, mais saudável. E cientes de que ainda não estamos preparados para vivenciar o amor pleno, mas também consciente de que isso é uma jornada.
que a cada dia temos que dar um passo à frente. Esperamos que todos tenham uma boa semana, com segurança, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.